Boa noite, gente. Vamos agora resolver uma lista de exercícios que envolve concentração comum, densidade, título em massa, título em volume, porcentagem em massa, porcentagem em volume. A gente vai seguir aqui na sequência. A gente tem aqui, ó, são 16 questões para resolver e a gente vai fazer a correção dessas questões agora. Na questão número 1, fala o seguinte: são dissolvidos 50 gramas de um sal em 200 gramas de água, originando uma solução cuja densidade é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Determine a concentração comum dessa solução. Primeiramente, o que a gente tem que fazer é coletar todos os dados que a questão está fornecendo. Então, é isso que a gente vai fazer agora, coletar todos os dados. Vamos lá. Pronto, olha só os dados. A gente tem massa de soluto, que é o M1, 50 gramas de um sal, que foram dissolvidos em 200 gramas de água. M2 é massa de solvente. A questão fornece também a densidade dessa solução, que é 1,2 gramas por centímetro cúbico, e pede para a gente determinar a concentração comum dessa solução. O que a gente observa aí? A gente tem que montar a fórmula da concentração comum. Concentração comum, como que é a fórmula da concentração comum? Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume de solução. Essa é a fórmula da concentração comum. O que a gente observa? A questão fornece para a gente massa de soluto, porém não fornece volume de solução. A gente precisa saber o volume da solução para calcular essa concentração comum. Então, a gente vai ter que primeiramente calcular o volume da solução, para daí a gente calcular a concentração comum dessa solução. A gente tem os dados necessários para calcular esse volume. A questão fornece massa do soluto, massa do solvente e densidade da solução. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para calcular esse volume é a fórmula da densidade. Vamos montar aí para ver como é que vai ficar. Então, olha aí a fórmula da densidade. Densidade é igual massa do soluto mais a massa do solvente dividido pelo volume da solução. Agora, a gente vai substituir os dados que a questão fornece para a gente, ó. Qual é a densidade dessa solução? 1,2 gramas por centímetro cúbico, que é igual a massa do soluto, que é 50 gramas, mais a massa do solvente, que é 200 gramas, dividido pelo volume da solução. É ele que a gente vai calcular aí. Agora, a gente vai isolar esse volume, tá? Volume vem para cá, essa densidade vem para cá, no lugar do volume, para que a gente isole o volume e calcule qual é a quantidade desse volume. Pronto, isolando o volume, olha como é que ficou. A gente tem 250 gramas, que é justamente a soma da massa de soluto mais a massa do solvente. 250 gramas dividido pelo valor da densidade. Agora, a gente pode cortar a unidade que repete em cima e embaixo, olha só. Grama tá repetido em cima e embaixo, a gente corta. E agora, a gente vai realizar a divisão. 250 dividido para 1,2, que vai fornecer pra gente o volume. Vamos ver aí quanto que vai dar calculando. Prontinho, realizando a divisão, olha só o volume que a gente tem, 208,33 centímetros cúbicos. Agora a gente já tem o valor do volume, agora sim a gente pode partir para o cálculo da concentração comum. Olha só aí, dividindo aí, aliás, substituindo aí, a gente tem massa do soluto dividido pelo volume da solução para achar essa concentração comum. A massa de soluto é 50 gramas, o volume da solução, esse volume da solução tem que ser em litros, tá? Como que a gente vai fazer para transformar de centímetros cúbicos para litros? É só pegar o valor que deu em centímetros cúbicos, dividir por 1000
e a gente acha o valor desse volume em litros. Então, o volume em litros é 0,20833. Agora sim, a gente calcula essa concentração comum da solução em gramas por litro. É só dividir 50 por 0,20833 e a gente acha o valor da concentração comum dessa solução. Prontinho, dividindo aí, a gente chegou ao valor de 240 gramas por litro. E aí a gente finaliza a resolução dessa questão, tá? Então, a questão pedia para a gente calcular a concentração comum. Como a gente não tinha todos os dados para calcular essa concentração comum, a gente tinha apenas massa de soluto, mas não tinha o volume da solução. A gente teve que primeiro calcular esse volume de solução, para daí a gente jogar na fórmula da concentração e aí sim a gente calcular a concentração comum dessa solução, ok? Foi isso que a gente fez aí para resolver a questão 1. Agora vamos ver a questão 2. Na questão 2 fala, calcule a concentração em gramas por litro de uma solução preparada com 3 gramas de NaCl dissolvidos em água suficiente para produzir 200 ml de solução. Então, a gente vai ter que calcular aí na número 2, concentração comum. Então, vamos lá. Primeiro passo, anotar os dados que a questão está fornecendo para a gente. Vamos anotar. Prontinho, anotando os dados aí, a gente tem massa do soluto, que é 3 gramas, volume da solução, que é 200 mililitros, divide por 1000, porque a gente precisa desse volume em litros, dividindo aí por 1000 a gente chega a 0,2 litros, e o que a gente vai ter que calcular é a concentração comum. Formulazinha da concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá? E aí, depois que a gente montou a fórmula, a gente substitui os dados. Massa de soluto, 3 gramas. Volume da solução em litros, 0,2 litros. Realiza essa divisão, 3 dividido para 0,2. E a gente chega ao valor de concentração de 15 gramas por litro. Essa é a concentração comum dessa solução da questão 2. Ok? Essa daí foi bem mais rápida, né? Porque já fornecia todos os dados necessários para calcular a concentração comum aí, ok? Vamos agora para a questão 3. Na questão 3 fala, um técnico precisa preparar 750 ml de uma solução de sulfato de níquel, cuja concentração deve ser 20 gramas por litro. Qual a massa de soluto a ser utilizada para preparar os 750 ml de solução? Agora, o que a gente vai ter que calcular nessa questão é massa de soluto, M1. Então, o primeiro passo sempre é coletar os dados que a questão fornece, para depois colocar a fórmula e resolver a questão, ok? Então, vamos coletar esses dados. Então, olha aí. Coletamos os dados aí da questão. Um técnico, ele vai preparar 750 ml de uma solução. Lembra que toda vez que a gente tem concentração comum pelo meio, a gente transforma esse volume para litros. Divide por 1000 e a gente tem 0,75 litros. A concentração dessa solução precisa ser de 20 gramas por litro. Sendo assim, qual seria a massa de soluto que ele vai precisar adicionar aí nesses 750 ml de solução? É isso que a gente vai calcular. É a mesma fórmula da concentração comum, só que agora a gente vai calcular massa de soluto. Então, olha aí como é que fica a fórmula. Massa de soluto é igual a concentração comum vezes o volume da solução. Massa de soluto é igual a concentração comum dessa solução é 20 gramas por litro, vezes o volume de solução em litros, que é 0,75 litros. Lembra, unidade que repete em cima e embaixo a gente corta. O que está repetindo aí é litros, então a gente vai cortar. Corta litros em cima, litros embaixo. Realiza agora a multiplicação aqui, ó, 20 vezes 0,75 e a gente vai chegar ao valor de massa de soluto de 15 gramas. Esse é o valor de massa de soluto que devem ser adicionados a essa solução para que ela fique na concentração de 20 gramas por litro. Agora a gente vai passar para a questão 4.
Questão 4 diz: o gás oxigênio pode estar na água na concentração de 0,05 gramas por litro em condição ambiente. Determine a massa de oxigênio existente em um aquário com volume de 100 litros de capacidade. Novamente, aí a gente vai ter que calcular massa de soluto. O nosso soluto agora é o oxigênio. Então, sempre o primeiro passo é coletar os dados que a questão está fornecendo. Vamos coletar. Bom, então temos aí os dados coletados. Olha só. A concentração de oxigênio na água é 0,05 gramas por litro. O volume de água existente no aquário são 100 litros. Aqui o volume já está em litros, não precisa então transformar nada. E ele pede para a gente calcular então a concentração, a massa desse oxigênio nesse aquário. Então, ó, formulazinha é a mesma da questão anterior. Massa é igual concentração vezes volume, massa do soluto é igual valor da concentração 0,05 gramas por litro vezes o volume da solução, que é 100 litros. Lembra, o que repete em cima e embaixo a gente corta, litro, tá repetindo em cima e embaixo a gente corta. E agora então a gente realiza aí a multiplicação, 0,05 vezes 100, e a gente chega ao valor de 5 gramas. Essa é a massa de oxigênio existente dentro desses 100 litros de água do aquário, 5 gramas, ok? Então, vamos passar agora para a questão 5. Questão 5 fala: uma solução de soro caseiro apresenta concentração de 0,011 gramas por ml de sacarose. Se uma criança beber 2 litros desse soro ao longo de um dia, quantos gramas de sacarose terá ingerido? Agora a gente vai ter que calcular novamente a quantidade de sacarose que a criança que bebe 2 litros de um soro caseiro vai ter ingerido, ok? Ou seja, massa de soluto novamente. Sempre o primeiro passo é coletar os dados que a questão fornece. Então, a gente vai agora coletar esses dados. Prontinho, olha os dados coletados. Lá fala que em um soro caseiro a gente tem a concentração de 0,011 gramas por ml de sacarose, tá? Se uma criança beber ao longo de um dia 2 litros de soro caseiro, quanto de sacarose que ela vai ter ingerido? Aí, olha só uma observação aqui. A concentração comum dessa questão está em gramas por ml, tá? Então, o volume fornecido aqui, ó, de soro foi 2 litros, ou seja, a unidade aqui é litros. Só que a concentração comum não está em gramas por litro, está em gramas por ml. Então, a gente tem que colocar a unidade do volume de acordo com a unidade aqui da concentração. Se estar em ml, a gente transforma esse volume de litros para mililitros. Agora, a gente vai fazer o inverso. Se para transformar de mililitros para litros, a gente divide por 1000, para transformar de litro para mililitro, a gente multiplica por 1000. 2 vezes 1000, 2000 mililitros. E a formulazinha aí, ó, massa de soluto é igual a concentração comum vezes o volume da solução. Concentração comum aí dessa solução, 0,011 gramas por ml, vezes o volume de solução, 2000 ml. Lembra, unidade que repete em cima e embaixo a gente corta. Então, a gente vai cortar mililitro aí, né, que tá repetindo. E agora é só realizar a multiplicação, 0,011 vezes 2000, que vai fornecer pra gente um valor de 22 gramas de sacarose. Essa é a quantidade de sacarose ingerida pela criança que toma 2 litros de soro caseiro, sendo que a concentração de sacarose nesse soro caseiro é 0,011 gramas por ml, ok? Questão 5 resolvida. Agora a gente vai passar para a questão 6. Na questão 6 fala:
em 200 ml de determinado leite em pó integral, há, após dissolvido em água, 240 mg de cálcio. Calcule a concentração em gramas por litro de cálcio desse leite. Então, a gente vai ter que calcular agora a concentração comum de cálcio nesse leite em gramas por litro. A gente tem que prestar atenção aí, porque a quantidade de cálcio que a questão fornece pra gente não está em gramas, está em miligramas, tá? Tem que prestar atenção nisso aí. Então, primeiro passo, coletar os dados que a questão fornece. Vamos coletar. Dados coletados, olha só. A gente tem 200 ml de um determinado leite, que contém 240 mg de cálcio. E a questão pede para a gente calcular a concentração comum desse cálcio no leite, porém em gramas por litro, essa concentração comum. Então, a gente tem que transformar o volume de 200 ml para litros, é só dividir por 1000, né? E a gente tem o valor de 0,2 litros. E já que a concentração comum a ser calculada é em gramas por litro, a gente tem que transformar essa massa de soluto, que é a quantidade de cálcio, de miligramas para gramas. Como que a gente faz? Pega o valor e divide por 1000 também. 240 miligramas dividido por 1000, a gente vai ter o valor de 0,24 gramas, ok? Agora a gente já tem tudo certinho, só para montar a fórmula e substituir. Fórmula da concentração comum, massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto, que é a quantidade de cálcio em gramas, 0,24 gramas. O volume de leite em litros é 0,2 litros. Agora a gente só realiza a divisão aí, ó, 0,24 dividido para 0,2 e a gente chega ao valor de 1,2 gramas por litro. Esse é o valor da concentração de cálcio em gramas por litro nesse leite, ok? Finalizamos a questão 6, agora vamos para a questão 7. A questão 7 diz: ao realizar exames de sangue de rotina, um indivíduo apresentou concentração de colesterol total igual a 185 miligramas por 100 mililitros. Isso significa que, na letra A fala, em 100 mililitros de sangue há 1,85 gramas de colesterol. Letra B, em 1000 mililitros de sangue há 1.850 gramas de colesterol. C, em 1000 ml de sangue há 1.850 miligramas de colesterol. Letra D, em 100 miligramas de sangue há 1.850 miligramas de colesterol. Letra E, em 1 ml de sangue há 1,85 gramas de colesterol. Qual é a questão correta aí que a gente vai marcar? Primeiro, vamos analisar o que a questão está fornecendo para a gente. Ela diz que a concentração de colesterol é igual a 185 miligramas por 100 mililitros de sangue. Isso indica para a gente que cada 100 ml de sangue contém 185 miligramas de colesterol. Não tem nenhuma questão falando isso aí. Então, a gente vai ter que trabalhar com conversão de valores para achar qual é a questão que contém a resposta. Vamos lá. Então, vamos lá. Na questão fala que a concentração de colesterol é 185 miligramas por 100 mililitros de sangue. Ou seja, cada 100 mililitros de sangue contém 185 miligramas de colesterol. Se eu dividir por 100... os dois, tanto o valor de colesterol quanto o volume de sangue, dividido por 100, eu vou ter 185 dividido por 100 vai dar 1,85 miligramas de colesterol para cada 100 dividido por 100, 1 ml de sangue. Se a gente procurar lá nas alternativas, não tem nenhuma que fale que em 1 ml de sangue a gente tem 1,85 miligramas de colesterol. Então, a gente tenta de novo, agora multiplicando por 10. Por que multiplicar por 10? Porque se eu multiplicar 100 ml por 10, eu chego a 1000 mililitros, que é a quantidade de 1 litro. E lá na questão a gente tem alternativas que falam
que contém essa quantidade de 1000 mililitros. Então, se eu multiplicar por 10, eu tenho 185 vezes 10, vai me dar a quantidade de 1.850 miligramas por 1000 mililitros, ou seja, em 1000 mililitros de sangue eu contenho 1.850 miligramas de colesterol. E se a gente observar aqui na questão, a letra B diz exatamente isso, ó. Em 1000 mililitros de sangue há 1.850 gramas de colesterol. Desculpa, gente, não é a letra B, é a letra C. Confundi aqui. Em 1000 mililitros de sangue há 1.850 miligramas de colesterol. Então, a alternativa correta é a letra C. Em 1000 mililitros de sangue há 1.850 miligramas de colesterol. Finalizamos a questão 7, vamos para a questão 8. Questão 8 fala: 20 gramas de NaOH são dissolvidos em 36 gramas de água. Calcule o título da solução. Então, agora a gente vai usar a fórmula do título. Vamos lá, então. Primeiro passo, coletar os dados que a questão fornece. Vamos lá coletar esses dados. Prontinho, dados coletados. Na questão fala que a massa de soluto que a gente tem, que é a massa de hidróxido de sódio, é igual a 20 gramas. E a massa de solvente, que é a massa de água, é 36 gramas em uma determinada solução. E pede para a gente calcular, então, o título dessa solução. Formulazinha do título. Título é igual massa de soluto dividido pela massa de soluto mais a massa do solvente. Vamos substituir aí os valores. Massa de soluto 20 gramas, massa de soluto mais a massa de solvente, 20 mais 36. Título vai ser igual 20 gramas dividido por 56. Só lembrando, unidade que repete em cima e embaixo, a gente corta. Então, a gente corta aqui gramas. 20 dividido por 56 vai dar o valor de 0,357, ok? Esse é o valor do título dessa solução, tá bom? Ou seja, o título, ele se refere à quantidade de soluto em relação à quantidade de solução, tá? A proporção de soluto em relação à proporção de solução, tá bom? Pelo valor do título, sempre o valor do título vai dar só o número sem unidade de medida. E com esse valor de título, a gente consegue calcular a porcentagem em massa dessa solução, ou seja, qual é a porcentagem de soluto que eu tenho na solução em relação a essa solução por completo, ok? Esse vídeo eu finalizo por aqui, resolvendo até a questão 8, mas lembrando que essa lista vai até a questão 16. Então, eu farei o próximo vídeo continuando a resolução dessas questões, a partir da questão 9 até a questão 16, para finalizar a correção dessa lista de exercícios, ok? Então, eu finalizo esse aqui e vou postar outro continuando. Obrigada!